Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli. Novamente vamos resolver mais uma questão aqui de mecânica dos sólidos da segunda fase. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então vamos resolver aqui a questão de 2008, tá? Eu coloquei 2008.1 porque na prova de 2008 nós tivemos duas questões de mecânica dos sólidos, tá? Então por isso que é importante saber que a prova pode mudar um pouquinho de formato, assim, com relação à quantidade de questões de cada matéria. Só que nesse ano cada disciplina tinha duas questões, então não precisa ficar com medo, tá? Então vamos lá, é mais uma questão envolvendo somatória de forças, reações mancais. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui porque nós estamos sempre pensando em 2D, tá? A gente sempre que a gente fala em mecânica dos sólidos, a gente pensa em duas dimensões, a gente acaba esquecendo que pode ter 3 dimensões, né? Vocês vão ver que na verdade a gente só vai utilizar 2 dimensões aqui nessa questão. Só que quando a gente olha essa figura aqui, a gente fica com medo, a gente trava às vezes, né? Só que não precisa ficar com medo, vem comigo que eu explico para vocês. Tá? Então a engrenagem C de raio 10A, tá? Essa engrenagem aqui, ela vale 10A tamanho, e o pinhão D de raio A foram montados na árvore horizontal AB. Então nós vamos ter aqui uma haste, tá? Que a gente vai chamar de árvore horizontal, de distância AB, e aqui estão dadas as distâncias. Tá meio estranho de ver aqui, mas no enunciado, lá na questão eu vou mostrar para vocês qual que são as distâncias, tá? Então as demais dimensões estão indicadas na figura. Então a força aplicada em C é horizontal, tá? Então essa força aqui, ela vai estar somente no sentido X, como está sendo mostrado aqui, tá? Aí entra o 3D, tá? Mas ela vai estar aqui no sentido X, e vale P, tá? Então essa força aqui ela vale P, ele não deu o valor em números, mas não tem problema, tá? A força aplicada em D, ela é vertical, então como ela é vertical, ela vai ter componente somente aqui no eixo Z que está desenhado aqui, tá? E vale Q. Beleza, sem problemas. Então despreze os pesos das peças. Então não vou ter peso aqui nenhuma das engrenagens nem na barra, tá? Então determinar a relação entre P e Q para que haja o equilíbrio, tá? Beleza. Então a gente vai fazer somatória de forças e vocês vão ver como que a gente vai chegar nisso. As reações mancais a B em função de P na condição de equilíbrio. Então vamos dar uma olhada no desenho aqui. Então, como foi falado, a força P ela vai estar no sentido X, a força Q ela vai estar no sentido Z, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem dois acoplamentos, tá? Então, não vamos ficar pensando agora em qual tipo de acoplamento que é e tudo mais. É importante saber que os acoplamentos eles vão criar forças que elas vão criar reações pra gente aqui, tá? Então, é isso que a gente tinha para entender aqui dessa questão, tá? Nós temos as distâncias aqui, todas as distâncias são dadas, então não tem problema nenhum. Então, o que é importante a gente saber aqui é que o diâmetro das engrenagens elas vão ser muito importantes. Então, essa engrenagem aqui, ela vai ter raio A, tá? E as engrenagens aqui, ela vai ter raio 10A. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar a relação entre P e Q para que haja equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que também saber é que o equilíbrio ele tem que acontecer em todas as direções e sentidos. Então, a somatória de forças em X ela vai ter que ser 0, somatória de forças em Z eu tenho que ser 0, em Y eu não tenho nenhuma força, mas força, tá? No eixo Y nós vamos ter momento sim. Aí você pode me perguntar, qual o momento que vai acontecer no eixo Y? O momento de rotação que essas duas forças vão causar. Por quê? Então, se eu tenho uma engrenagem aqui e eu tenho uma força puxando ela aqui, a engrenagem vai tentar rotacionar, tá? E pela regra da mão direita, se a gente seguir o sentido desse momento, a gente vai ver que o momento ele vai estar aplicado nessa barra aqui, tá? Então, essas duas forças, elas vão estar sendo aplicadas, elas vão criar momentos no eixo Y, tá? Então é diferente um pouco da questão anterior que a gente via que as forças elas criavam somente aquele momento fletor, tá? Agora a gente vai ter um chamado de momento torsor, tá? A gente não vai calcular nada de tensão, de cisalhamento aqui, de torção, nada. Mas é importante saber que aqui a gente vai ter essas duas forças fazendo momento em Y. E a gente vai utilizar isso no equilíbrio. Então, vamos lá. Então aqui está o desenho da questão, tá? Então, pela somatória de momentos que vai acontecer aqui no eixo Y, como eu escrevi aqui para vocês. Então, qual que é o valor do momento dessa força Q aplicada aqui no eixo Y? Vai ser a força Q
vezes o raio A, tá? Então, porque a distância da força Q até esse eixo aqui, tá? Até o eixo, ela vale A. Então, Q vezes A. E eu considerei que esse sentido aqui, o sentido de rotação de Q ali, é o sentido positivo, tá? Só que só é importante saber que a força P, como ela vai estar num sentido contrário, ela vai criar um momento no sentido contrário, por isso eu coloquei que é negativo aqui. Então, a distância da força P até o ponto C, né, que é o sentido de aplicação do momento, ela vale 10A. Tá? Então, se a gente fizer aqui, jogar o P vezes 10A para o outro lado e cortar os dois A's, a gente chega que o Q é igual a P vezes 10. Então, do formato do exercício, então, Q dividido por P vale 10. E isso por quê? Porque a somatória de momentos em Y tem que ser zero. E você pode me perguntar, mas nessa força aqui, essa força de reação em A e em B, elas não vão fazer momento em Y? Não, porque as forças elas vão estar aplicadas bem no eixo Y, tá? Ela vai estar aplicada no ponto de... Ela não vai ter distância, né? Ela não tem distância até esse eixo. Se elas estivessem mais para cima e aplicadas para cá, como essas duas forças Q e P, elas causariam momentos. Mas nesse caso, não. Então, agora já sabendo a relação entre Q e P, a gente vai fazer a questão B, que é calcular as reações em A e em B em função de P. Mas e o Q? O Q a gente já achou ele em função de P. A gente sabe que o Q vale 10P, tá? Então, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer primeiro o diagrama de corpo livre. E para isso eu já estou mostrando aqui para vocês. Então, eu estou considerando que o Q, agora que a gente já fez a somatória de momentos, eu posso considerar que o Q ele vai estar aplicado bem em cima aqui do eixo, para facilitar para a gente. Tá? Bem aqui em cima, e o P também, tá? E isso porque a gente já calculou os momentos e tudo mais. Essa distância que ela não está mostrando, mas ela vale A também, tá? Então vale A, 8A e A. Então aqui a gente tem que os dois acoplamentos, tá? Eu sei que os dois acoplamentos eles são... Agora eu vou falar o tipo de acoplamento que é. Então são acoplamentos compostos, como está mostrando aqui, e ele vai ter reações no eixo X e reações no eixo E, aqui no ponto A, tá? Então, eu troquei os dois eixos, tá? Aqui eu acabei falando que é Z, só que na verdade seria X, e nos dois casos, tá? Então, só foi erro meu aqui, mas não tem problema. Então, a hora que der o valor de BZ, na verdade vai ser BX, tá? Então, não tem problema aqui. Tá? Então, já que eu já destrinchei aqui, eu vou pegar e vou destrinchar de novo cada um no seu eixo. Tá? Então, para facilitar o desenho aqui, vamos fazer primeiro no sentido X. Então, como estamos vendo aqui, o AX, a força Q e a força BX, elas estão para cima, por isso que eu considerei as três positivas. Tá? E como está em equilíbrio, vai ser igual a zero. Então, se a gente pegar e já passar o Q para o outro lado, e a gente sabe que o Q ele vale 10P, então o AX mais o BX ele vai valer menos 10P. Então, vamos guardar isso aqui. Tá? E também, a gente não vamos guardar nada. Vamos pegar e já vamos substituir aqui, vamos fazer a somatória de momentos no ponto A, tá? E aí a gente vai ver aqui o quê? Então, a distância do ponto da força Q até o ponto A vai valer A. Então, Q vezes A. Tá? Então, e ele está rotacionando no sentido anti-horário e eu considerei que ele é positivo. Tá? E a força BX ela está a uma distância de 10A, porque é A mais 8A mais A. Então, eu vou colocar aqui 10A vezes BX. Então, vou cortar aqui os A's e aí eu já chego que... E substituir também a força 10P no valor no lugar de Q. Então, eu chego que o BX ele vai valer menos P. Tá? Então, já achamos o valor de BX em função de P. Então, a gente vai poder fazer o quê? Substituir esse BX aqui dentro dessa equação. Então, se eu pegar e jogar um menos P aqui dentro, então eu chego que o AX ele vai valer menos 9P. Então, já que eles estão dando negativo, então eu sei que o AX ele vai estar para baixo e o BX vai estar para baixo também. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui no eixo Z. Então, no eixo Z, o que a gente tem? A gente tem a força AZ, nesse sentido que está mostrando aqui a flecha. Eu tenho a força P sendo aplicada nesse sentido e a força BZ sendo aplicada nesse sentido. Então, como as três estão no mesmo sentido, eu vou considerar que elas são positivas. Então, AZ mais BZ mais P igual a zero, tá? Então, já está tudo aqui em função de P. Então, agora vamos fazer a somatória de momentos em relação ao ponto A de novo. Então, a distância da força P até o ponto A, então vai ser 9A. Então, por isso que eu escrevi 9A vezes P. E a força BZ, ela vai estar a uma distância de 10A. Então,
E como as duas estão no mesmo sentido, elas vão gerar momentos do mesmo, com o mesmo valor. Então, os dois positivos. Então, se eu cortar os A's aqui, eu chego que o BZ ele vai valer menos 0,9P. Negativo por quê? Porque, na verdade, ele vai estar no sentido contrário. Então, se eu pegar o BZ e substituir aqui dentro, então eu chego que o AZ menos 0,9P mais P vai ser igual a zero. Então, o AZ vai ser menos 0,1P. Então, eu errei todos os sentidos aqui que eu tinha desenhado inicialmente. Então, todos são no sentido contrário. E é isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês nessa questão. Então, não ter medo de situações em que a gente tem as 3 dimensões. Beleza? Então, nos vemos na próxima.